Boa noite, professor. Boa noite, colegas. O nosso grupo ele vai abordar sobre o tema referente à apropriação indébita das contribuições previdenciárias. Bom, a apropriação indébita ela está disposta somente no Código Penal como um crime. O Código Tributário Nacional, que é o CTN, ele aborda, somente a relação de responsabilidade tributária, Ele não trata expressamente sobre a apropriação indébita. No CTN, a gente encontra, então, quem deveriam ser responsáveis, por essa inadimplência, podendo ser, então, o próprio, agente, os seus sucessores ou terceiros, que ficam responsáveis de verter essas contribuições e não fazem. Ele não expressamente traz consequências a esse agente que tem a obrigação de verter as contribuições, somente menciona quem deveriam ser responsabilizados pela inadimplência. No Código Penal, a gente vê, que sim, é tratado como um crime. E ao longo, do trabalho, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre o Código Penal e também sobre as penas e o que fala de fato, o crime de apropriação indébita das contribuições previdenciárias. Boa noite, me chamo Kevin, eu vou falar sobre as contribuições previdenciárias. A contribuição previdenciária ela está disposta no artigo 195 da Constituição Federal. No artigo 195 diz que toda a sociedade será responsável pela Seguridade Social de forma direta e indireta. Ela será assegurada mediante orçamentos da administração pública, que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, e também das contribuições previdenciárias. Inclusive, o artigo 167, inciso 11 da Constituição, diz que é vedada a utilização dos recursos que são arrecadados pela contribuição previdenciária, é vedada a utilização desses recursos para qualquer outra finalidade que não seja o pagamento desses benefícios da Seguridade Social. A contribuição previdenciária ela se dá de quatro maneiras. A primeira é pelo empregador, que vai se incidir sobre o salário, a receita da empresa, o faturamento e o lucro. Segundo é pelo trabalhador. O terceira hipótese será pela concurso de prognósticos, que seria loterias e apostas, etc. E quarto seria pelo importador de bens ou serviços do exterior. Todas essas hipóteses elas estão descritas no artigo 195, são as alíneas do artigo, e estão todas dispostas no artigo 195 da Constituição. Boa noite, meu nome é Mariana e hoje vou tratar sobre o crime de apropriação indébita das contribuições previdenciárias. Vale ressaltar que o CTN não estipulou sobre esse tipo penal. Então, ele se encontra no Código Penal, no artigo 168-A. Então, eu vou dar exemplos do que seriam as situações em que o sujeito ativo, que é quem comete o crime, vai incidir sobre esse tipo de ilícito. A primeira situação é aquela em que o substituto tributário faz o recolhimento das contribuições dos contribuintes, mas não faz o repasse à Previdência Social no prazo legal. Bom, a outra situação é quando se deixa de recolher no prazo legal a contribuição, que seria inerente à Previdência Social, já descontado do pagamento de segurado, de terceiro ou do público. Outro momento é aquele em que se deixa de recolher a contribuição inerente à Previdência relativa a despesas contábeis ou custos com prestação de serviço ou venda de produto. E, por fim, a situação em que o substituto tributário ele recebe um benefício por outra pessoa e não faz o repasse, como, por exemplo, é o caso em que o empregador recebe um benefício pelo empregado, mas não repassa, retém esse valor. Em relação a esse tipo de crime, há a possibilidade da extinção da punibilidade, bem como do perdão judicial ou do privilégio. Bom, se extinguirá a punibilidade quando o sujeito ativo ele declara, no caso ele confessa que deve,
bem como faz o pagamento dessa dívida, ele vai prestar as informações necessárias à Previdência, só que isso tem que ocorrer antes da ação fiscal. Já sobre o perdão judicial, o privilégio, é a situação em que o juiz ele pode não aplicar a pena ou aplicar apenas a multa. Nesse caso, se verificará se o sujeito ativo ele é primário, se ele possui bons antecedentes. O que na verdade se quer é que ele faça o pagamento da dívida. Então, se dá a possibilidade de que ele pague mesmo depois do início da ação fiscal, mas antes da denúncia, bem como se o valor for ínfimo, não terá necessidade de que se ingresse com a execução fiscal e aí haverá esse perdão judicial ou o privilégio. Porque afinal é a Previdência Social de forma administrativa que decide quais os valores vão ser necessários para que comece com uma execução fiscal. Então, para finalizar, se o valor for superior ao estipulado administrativamente pela Previdência Social, não se poderá incidir sobre o sujeito ativo o perdão judicial ou o privilégio. Boa noite, meu nome é Natália e eu vim trazer um acórdão que tem o intuito de exemplificar tudo que nós alegamos ao longo do nosso trabalho sobre esse assunto. Então, esse processo trata-se de uma denúncia interposta pelo Ministério Público contra a Lourdes, onde eles alegam que ela teria deixado de repassar todas as contribuições previdenciárias arrecadadas ao longo dos anos de 2012 a 2016, quando ela ainda era sócia administrativa da empresa. Então, ao longo do processo, o Ministério Público alegou, foi feito provas, e ela foi condenada a uma sentença de 3 anos e 4 meses de pena de reclusão em regime aberto, mais 26 dias de multa no valor de um salário mínimo. Essa pena foi posteriormente redefinida, né, para duas penas restritivas de direito, onde ficou consistente na modalidade de prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos e prestação à comunidade e a instituições estatais. Pensou-se nessa pena um pouco mais leve, né? Pois ela tem o intuito de ressocializar e reeducar o réu, ao contrário da pena anterior. Essa pena ela foi mantida posteriormente pelo relator na apelação criminal, pois percebeu-se que ela é mais benéfica e possui um resultado melhor do que a anterior. Então, posteriormente, foi dito que esse delito ele se trata de um delito omissivo próprio, pois ele consuma-se a partir do momento que a pessoa responsável deixa de repassar essas contribuições arrecadadas à Previdência Social. Então, para esse crime se materializar, basta que a pessoa ela não faça o repasse desses valores à contribuição social, à Previdência Social, e não importando o motivo do porquê ela não fez esse repasse. Então, não importa se por algum problema ou alguma situação externa ela não tenha repassado, pois pensa-se no sentido de que ela já teria ciência e já saberia do prazo da legislação vigente, que ela teria essa responsabilidade, tanto pelo cargo dela, que pede que ela saiba disso tudo. Então, o agente, ele deixa por livre e consciente vontade, ele deixa de repassar esses valores. Então, isso caracteriza como um dolo genérico, pois ele, conscientemente, ele deixa de fazer esse repasse das contribuições da Previdência Social. Então,
Em primeiro grau, foi julgado procedente a ação, conforme eu havia dito, dando aquela sentença. Em segundo grau, foi negada a apelação criminal interposta pela Lourdes, mantendo a decisão do primeiro grau.